Há cerca de 2 meses, um jornal de Curitiba, o jornal O Estado, publicou uma matéria, e o senhor deve ter conhecimento dela, dizendo que as suas empresas estariam recebendo cerca de 30 milhões de cruzeiros para amenizar o sistema de críticas ao governo Richa. Bom, em primeiro lugar, preço muito barato. Você sabe que houve agora houve uma espécie de uma notícia de tentativa de comprar a opinião de um jornal brasileiro, não me lembro agora, custaria 500 milhões. Vender um jornal com a tradição do jornal Estado do Paraná, de 33 anos de tradição, ou vender a opinião da TV Iguaçu, da TV Tibagi, da Tribuna, por 30 milhões, eu lhe garanto que não paga o papel todo dia da hoje de uma tiragem do jornal. Portanto, realmente a alegação é absurda. O cidadão que mantém esse jornal que você se refere é um cidadão que entrou para uma aventura. É um cartorário abastado, dono de um excelente cartório de protesto de Curitiba, que tem uma receita muito boa, sem pouco fazer. Ele teve um incidente com os jornalistas do Estado do Paraná antes da fundação do seu jornal. Ele teve um atrito com a mulher e uma história extremamente complicada que o jornal não tinha, a não ser nesta tentativa de busca da notícia, o jornal não teria muito a ver com história. Mas a senhora dele, a mulher dele, resolveu levar a história ao jornal. E por intermédio do seu advogado, que eu vou dizer o nome, para vocês checarem, doutor Osmando Oliveira, compareceu no jornal para publicar a notícia. Ela historiava as razões pelas quais ela ia largar do marido. Ela assinava, está lá nos arquivos dos jornais, portanto eu estou fazendo aqui nenhuma inconfidência. E o assunto veio para mim, eu me recusei a publicar a carta, porque achei que em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher, é o velho dito popular. Mas, e eu disse a ela, que era a minha conhecida, eu acho inconveniente, porque vocês vão amanhã se entender e nós vamos ficar mal na história. Não houve outro. Ele respondeu e classificou a mulher numa escala social abaixo de 0. É horrível. E o jornal, ainda eu tirei a parte mais negativa na classificação do marido, então, divergente, da mulher. Depois eles voltaram a morar junto, como eu previa, ele montou esse jornal e ele, então, resolveu jogar o jornal em cima de mim. Durante 60 dias, durante as 60 primeiras edições dos jornais, todos os editorais, para honra minha, foram a mim dedicados. Depois disso ele cansou. Agora houve uma convenção, uma reunião dos líderes do PDS nacional, uma reunião nacional dos líderes do PDS dessas terças e sábado. E o repórter e o fotógrafo não me viram. Então dizer para ele aqui, a ordem é para não fotografar o Paulo Pimentel. Você vê que tem parcialidade nisso. Bom, todavia, qualquer acusação é princípio comezinho de direito. Depende de prova. E esta quase que independe de prova. Porque dentro da maledicência maquiavelina, dentro dos princípios do seu livro notável, No Efeito Negativo, porque o grande livro notável para os políticos e o grande livro que dá as grandes lições para os políticos é o livro chamado Política e Coragem, do homem que hoje completamos 20 anos da sua morte, do John Fitzgerald Kennedy. Ele é que diz qual é o sistema de conduta, não o Maquiavel. Mas dentro do sistema maquiavelino, admitamos que todo homem tem o seu preço. Isso é que dizia Maquiavel ao príncipe. Então eu devo ter o meu preço aí, mas não seria 30 milhões de cruzeiros. Bom, doutor Paulo, brigas conjugais e jornalísticas à parte, vamos voltar ao público político. Vamos lá. Bom, como está o PDS paranaense atualmente, após as derrotas nas eleições de 82? O PDS sofreu uma trombada, bateu-se, se arrebentou, fruto de erros passados, não aprendidos, não tirou lições do que ocorreu nas eleições, ou do que ocorreram nas eleições de 74,
de 78 e apanhou em 82 vergonhosamente. Se existe um estado onde o PDS não poderia perder as eleições, era o Paraná. E perdeu. Então, o PDS, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, está na UTI. Dentro, em breve, esperamos que ele saia da UTI, passe para a enfermaria e volte às ruas na tentativa de conquistar novamente o povo para o seu lado. Agora, UTI significa unidade de tratamento intensivo. Qual é a prioridade de tratamento? Estão tratando primeiro da cabeça ou primeiro do coração? Bom. O tratamento de coração é muito fácil, esse já foi feito, porque as cirurgias cardiovasculares hoje são tão rápidas e não passam para nós leigos de um sistema de encanamento. Abre o peito do cidadão, coloca um encanamento, como se faz nas casas velhas, abandona o encanamento existente entupido e põe um novo. Aí revitaliza o cidadão, que no dia seguinte já está recuperado. O que ele sofre depois, nos 20 ou 30 dias posteriores à cirurgia, é o problema de dores no peito, que corresponde às dores de recuperação óssea. Então, de coração, ele está bem tratado, está revitalizado. Realmente, a cabeça é que exerce, dá mais cuidado. E nós temíamos que o PDS tivesse um aneurisma cerebral e, portanto, seria um derrame cerebral irrecuperável. Felizmente não, ele está em plena recuperação, em plena forma, e vai voltar para o tablado, vai voltar para a luta de boxe. Certo que o seu adversário principal vem se desgastando sozinho, independente das agressões novas. Agora, doutor Paulo, o PDS não teria adversários hoje dentro do próprio partido? Quanto menor a facção, menor a divergência. O PDS tem em termos nacionais, principalmente, tem uma divergência aí grande. Um grupo chamado Participação, comandado por um deputado chamado Teodorico Ferraço, do Espírito Santo, comanda uma divergência violenta, que deu, em termos nacionais, 35% de percentual de participação no Diretório Nacional, o que é uma grande vitória. Este grupo, além de ter este contingente que o apoia abertamente, recebe de forma discreta o apoio da outra parcela do PDS, que estimula este grupo, o que é mais corajoso. Em verdade, e aqui no Paraná também, o PMDB, na convenção de domingo último, deu uma demonstração também de profunda divergência, que uma chapa dissidente, recebendo enorme pressão do governo do Estado, e poderosa pressão, conseguiu fazer 21% e incluiu 15 membros no diretório estadual, o que também mostra a divergência. Em verdade, o que existe é um descontentamento do mundo político, tanto no PDS como no PMDB, pela falta de participação nos governos. Vamos abranger um pouco mais. O senhor diria que existe um PDS malufista e um PDS não malufista hoje no país? Não existe PDS malufista nem o anti-malufista. O Maluf passou a ser o estuário, o escoador do descontentamento do PDS. Como ele se marcou numa posição antagônica ou divergente do presidente da República e dos tecnocratas, por exemplo, dos delfinianos, dos Camilos Penas, etc., o Maluf passou a levar esta vantagem sobre os demais candidatos. Então ele é o estuário e ele se firma numa posição vantajosa entre os candidatos do PDS ou entre os presidenciáveis em termos de eleições indiretas, porque se as eleições forem diretas, muda tudo. Então o Maluf não é senão o desaguadouro do descontentamento pedecista. E qual é o tamanho desse descontentamento aqui no Paraná? Depende, é inapreciável em termos de tempo, é apreciável em cada instante. Eu posso apreciar hoje para vocês, o descontentamento e o apoio malufiano no Brasil todo, e eu conheço estado por estado, porque tivemos recentemente uma reunião em Brasília que cada um expôs a sua posição. Eu posso analisar neste instante.
Na medida que o governo mude o comportamento, muda também a posição. O que há hoje é um estilo, uma filosofia de governo próprio para o regime autocrático, ditatorial, discricionário. O governo tem que mudar de filosofia para poder entrar no regime democrático, senão vai colecionar derrotas. Cairíamos na eleição direta. Qual a posição, melhor dizendo, do PDS do Paraná com relação às eleições diretas? Inteiramente favorável. O PDS do Paraná é aberta, clara e entusiasticamente favorável às eleições diretas. Só que tem uma coisa, o presidente concordou, o PDS concorda, o PMDB deseja, os pequenos partidos, evidentemente, também estão na mesma linha. Eu acredito que 99% da população brasileira, especialmente do eleitorado, também torce, luta e opina favoravelmente das eleições diretas. Esta tese, projeto de lei que hoje será apresentado na Câmara Federal do Albério Cordeiro, um deputado por Alagoas, desejando que se convoque a nação para um plebiscito, é totalmente desnecessário, inútil, caro, porque o plebiscito já existe. Todo mundo sabe que o Brasil quer eleições diretas para presidente da República. Só que eu acho que se a decisão vai ser tomada agora, e as eleições estão marcadas para 15 de janeiro do próximo ano, tem que ser tomada agora. Como? Pela Constituição Federal, o Congresso Nacional pode ser convocado extraordinariamente pelo Presidente da República ou por 2/3 dos seus membros. Então, como é difícil conseguir 2/3 dos membros do Congresso Nacional para esta convocação em cima da hora, se o presidente realmente está disposto a partir para a eleição direta, ele deve chegar, convocar o Congresso Nacional para que, a partir do dia 5 de dezembro, que encerra o período normal de sessão legislativa, inicie a discussão da emenda constitucional que vai estabelecer a eleição direta. Se deixar para junho ou para julho, tem que se arrumar outro esquema. Também é difícil mobilizar a nação em termos de voto com 3 ou 4 meses apenas para a campanha.